Como é que está o seu coração para a escola bíblica de domingo? Eu te cumprimento com a paz do Senhor e espero que esse vídeo te alcance com alegria, com paz, com felicidade e que nós hoje possamos meditar um pouco na leitura diária, onde está escrito em Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5, quando tem assim um texto dizendo: pregando a Cristo em todo o tempo, na sessão Focados na EBD. Hoje eu estou usando aqui a Bíblia Sagrada, tradução brasileira. É bom a gente estudar para ver o que está escrito, como foi escrito, né? E também meditando no livro Panorama do Pensamento Cristão, de Michael Palmer, editado pela CPAD, maravilhoso para quem gosta de estudar. Veja bem que nesse texto, Focados na EBD, nesta sessão, o diácono Filipe é um grande exemplo de um evangelista. A sua pequena história pode ser simples, mas ela é repleta de maravilhas em todos os detalhes. Ele não era um obreiro melindroso, cheio de desdém, presunçoso. Era um obreiro que estava debaixo das ordens de Deus e das ordens eclesiásticas do momento. Nessa época, a igreja sofria uma tremenda perseguição. Você pode perguntar, mas por que veio a perseguição? Devido ao comodismo. Estamos correndo um risco nos dias atuais. Então, após receber o derramamento do Espírito Santo, ficaram na zona de conforto, já tinha sido revestido, Deus permitiu que viesse a perseguição e eles saíram dispersos. Nesse íntere, Filipe partiu para Samaria. Ali ele evangelizou aquele povo, porque até então o evangelho só tinha chegado para os judeus, só tinha sido pregado para os judeus. E o plano de Deus era para todas as nações. A obra que Deus realizou em Samaria, por intermédio de Filipe, foi tão grande, expansiva, que chamaram a atenção dos apóstolos. E eles tomaram a decisão de enviar Pedro e João para averiguar de perto se era verdade ou não os fatos. Chegando lá, não tiveram dúvida de que Deus realizava em Samaria, como a obra do Evangelho já tinha guarido nos corações dos samaritanos, o Espírito Santo, só ele para fazer estas coisas. Tirar a comodidade e enviar para outro lugar que está precisando da água purificadora. Não era só o eunuco, mas a sua nação dependia dessa água. Você deixaria um templo suntuoso para ir a um lugar ermo, a chamada de Deus? Filipe não pensou duas vezes. Se é para ir, estarei lá. Mas para pregar para quem? Se o lugar estava deserto? Mas Deus é quem prepara uma mesa no deserto para saciar a fome e dessedentar os aflitos. E Filipe estava ali para cumprir o chamado precioso de Deus. De repente, eu creio que ele ficou na beira daquela estrada, ansioso, e ele avistou uma carruagem. Não era uma multidão, uma carruagem, era uma alma sedenta que ia incendiar a sua nação. Não era alguém sem prestígio, não. Era o tesoureiro de Candace, rainha dos etíopes. Após estar peregrinando em Jerusalém na festividade, agora regressava à sua terra natal. Veja bem que muitas pessoas se confundem sobre Candace. Candace era um título atribuído a uma espécie de dinastia de rainhas guerreiras, mulheres guerreiras que detinham o poder do reino de Meroé, no sul do Egito, pouco tempo antes da era cristã, formando assim uma sociedade matrilinear. É muito importante a gente saber detalhes, porque surge pergunta. E diz a Bíblia que o eunuco lia em voz alta o texto do profeta Isaías, capítulo 53, sobre a maravilhosa profecia do servo sofredor. Mas ele estava sem entender. Foi quando o Espírito Santo disse para Filipe: aproxima-te do carro. Alguém quer ganhar almas dentro da igreja? Não. Aproxima-te do povo. Aproxima-te, ouve a voz do Senhor. Ide.
Filipe, no momento, era o intérprete de Deus. E ele perguntou para aquele jovem, aquele moço: entendes o que lês? O eunuco disse: como não há quem explique? E Filipe explicou. O eunuco se converteu, foi batizado nas águas e foi para a sua terra. Você tem pregado a Cristo em todo tempo e lugar? Então aproxima-te do carro e Deus fará grandes obras através de você. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar, de se inscrever, de comentar, porque você vai enriquecer a sua vida e vidas que estão precisando de ouvir esta palavra. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus permitir, em nome de Jesus.